Olá, gente. Eu sou a Zói. Como é que vocês estão? Então, dando sequência ao tema seitas, né? Características e outros detalhezinhos, né? Que caracterizam e que a gente pode usar como ferramenta para identificar se a gente está entrando nessas canoas furadas que são essas seitas. Aqui estamos no nosso terceiro vídeo. No primeiro, eu falei sobre o Love Bomb, a questão do acolhimento e outras coisinhas. No segundo, eu já falei sobre a importância, a questão do exclusivismo, o líder, sabe tudo, e outras questões que estão no vídeo 2. Neste vídeo 3, eu vou trazer outras duas questões, que são também complementares, porque as duas coisas se combinam. Primeiro é a questão do controle da informação, e o outro é o controle das relações sociais. Por que que essas duas coisas são complementares, no meu entendimento? Porque ambos trabalham questões que envolvem assuntos externos à seita. Então, como eu falei no vídeo passado, eu toquei mais ou menos no assunto vazio paralelo, né? E é meio que um braço intelectual desse movimento que a gente está vendo aí, né? Esse, essa direita que se formou nesses momentos, né? Enfim, vocês podem observar que todas as seitas, é claro que elas partem de conceitos e pensamentos específicos, né? Que cada seita vai funcionar de acordo com determinados parâmetros, paradigmas, pensamentos estruturados de uma determinada maneira, né? E claro que isso é passado através das falas dos líderes, né, da hierarquia, e também através de livros, conteúdos, produtores de conteúdo. Então, existe esse conjunto de pessoas encarregadas dessa produção cultural, filosófica e científica do da seita, tá? Elas que vão definir o que que vocês vão acreditar, o que que vocês vão pensar, o que vocês vão poder ler, né? E a semelhança disso com o que a gente vê politicamente, basta ver, por exemplo, pensamentos como o escola sem partido. O que que acontece ali? É claro que a escola não vai ser sem partido,
Não existe isso. Não existe educação neutra. É a primeira coisa que a gente precisa entender nesse processo educacional é que não existe educação neutra. Toda educação é baseada em algum processo ideológico e inconformidade com o pensamento do professor. Por quê? Não interessa se o professor é de direita ou de esquerda, ou um centralista, sei lá o que que esse professor é, mas ele é alguma coisa. Ele é uma pessoa que tem um lado. Ele é uma pessoa que tem algum tipo de pensamento a respeito do que ele ensina. Então, é impossível esse professor chegar lá e ser completamente neutro em relação ao que ele pensa, tá? Essa é a primeira questão. Não existe educação neutra, não existe educação sem um toque que seja sutil de ideologia, tá? Não existe. Assim como alguns colegas meus da ciência também diz que não existe ciência neutra, né? Então tá. Indo por base essa informação, né, que é bom que vocês tenham, a questão é a seguinte: escola sem partido. É claro que vai ter. Então, não vão te falar que tem, mas tem, tá bom? É basicamente isso. Então, o que que acontece? Aí eles têm material que é formulado de acordo com os aspectos de crença e pensamento da seita, tá? Aí você tem um Brasil Paralelo, que é uma espécie de reforço intelectual desse pessoalzinho que a gente está vendo aí, tá? Desses bolsominions, desses, essas pessoas, né? Então, e para que esse material funcione, para que esse material, que muitas vezes o pessoal tira essas informações, fontes não precisam, para quê, né? Que fontes, para quê, né? Para que esse material seja aceito pelas pessoas, pelos seguidores, pelos membros do negócio, é preciso que se demonize o outro lado. Aí tudo vira, por exemplo, comunismo. Qualquer pensamento heterodoxo vira comunismo. Heterodoxo em relação à seita, tá? Em relação àqueles membros. Então, você é desencorajado, por exemplo, de ler qualquer livro marxista, qualquer livro anarquista, qualquer livro que diga qualquer coisa diferente do que eles pegam. Então, você não pode ler
esses livros. Eles entram numa espécie de índex ou codes, aqueles livros proibidos do Vaticano, né, que a gente ouve falar, né, mas até agora ninguém mostrou, né? Mas tudo bem. Então aí você não pode ler Marx, você não vai poder ler Engels, você não vai poder ler qualquer outro, nem Nietzsche, nem Schopenhauer, sabe? Qualquer um que vá contra a ortodoxia dessa seita é execrado, é completamente eliminado desse processo, né? Então você não pode. Então é por isso que aí você vê, mas isso é comunismo. A pessoa não sabe o que é comunismo, não sabe o que é anarquismo, não sabe nada. Nunca leu, nunca entendeu e fica por isso mesmo. Ficamos por isso mesmo. Então, quando você vê que você tem diante de si pessoas, e quando dizem que leram o Manifesto Comunismo desse outro lado, desconfie, porque muito provavelmente eles estão mentindo, né? Comece a fazer perguntinhas específicas que está ali naquele manual para ver se ele leu mesmo, né? Para ver se ele não está de caô, tá? Acontece muito esses caô, né? Nessa. Aí, o outro processo que a gente vê que também faz parte desse processo é o controle social ou das relações sociais. Então, da mesma forma que você não vai poder ficar lendo livrinhos externos, tendo acesso a vídeos externos, você também não vai poder chegar lá pelas tantas se você tem um tio um quanto social-democrata, digamos assim, né? Você tem um tio ali que vota no PT, embora não seja, mas vai votando por simpatia, enfim, não interessa. Esse tio é perigoso, tá? Se você tem um primo que anda com umas boinas assim, a lá Che Guevara, né? Anda com umas camisetas com frases revolucionárias, pior ainda. Esse primo, aí a seita vai começando a desencorajar a relação que você tem com esse seu tio que antes era tão querido, tão parceiro, aquele tio que você saía, que você ia para casa dele, brincava com seu primo. Não, né? Esse tio é perigoso, ele é. Então as pessoas começam a ter medo das pessoas também. Então chega um momento nesse processo que você perde relações com seus pais, com seus irmãos, com tios, primos, amigos, né? Ou seja, você deixa de ter informações intelectuais e culturais de um outro ambiente,
você deixa de ter contato social com pessoas de fora, né, incluindo família, ou seja, as seitas, elas são perfeitas, é um mecanismo mais perfeito que existe para acabar com as famílias. Nada é mais destruidor de famílias do que seitas, incluindo até mesmo, já que a gente está tentando trazer esse conteúdo, uma realidade capitalista, o capitalismo acaba com as famílias. Não pelo que o capitalismo fala, mas pelo que o capitalismo faz, tá? Vejamos o seguinte, a questão da jornada de trabalho. A jornada de trabalho capitalista, você ganha pouco, você trabalha pra caramba e ganha pouco. Você tem um negócio pesado ali e continua ganhando pouco. Aí você trabalha horas e horas e horas e horas, além do tempo que você tem de deslocamento até o local do trabalho, né? 2 horas para ir, ou 3, e 2 horas ou 3 para voltar. Qual é o tempo que você tem para sua família? Quanto tempo você tem para brincar com seu filho? Quanto tempo você tem para usufruir momentos relaxantes com a sua mulher, com o seu marido, com as pessoas que você ama? Fim de semana, você tem disposição para ir numa pracinha com seus filhos para brincar? Aliás, você tem pracinhas para brincar com seus filhos perto de onde você mora? É esse o problema. Eu acho que uma família se sustenta nesse esquema a longo prazo? Não, não tem. Por isso que a gente vê um monte de divórcio acontecendo por aí. Não é porque as pessoas são de esquerda, não. É porque elas vivem num sistema que mata essa estrutura familiar, que depende de momentos em que você possa usufruir dessa família. Então, ou seja, por que que tem um monte de gente decidindo ficar solteira hoje em dia? Eu, por exemplo, sou uma mulher solteira, mãe de pet, mãe de 2 gatas. Não tem condições de pensar em casamento, filhos, numa estrutura dessas. Você não tem sequer noção se no dia seguinte você vai ter comida, né? Ou seja, como é que você vai pensar em ter. Ou seja, quem destrói famílias de verdade é o capitalismo, tá? Não é o pessoal da esquerda, não. Tá? Isso é uma coisa que eu tenho que falar aqui para ninguém ficar é, achando que eu sou destruidora de família. Não, não é porque eu sou solteira que eu vou entrar nessa vibe, tá? Mas justamente porque aí você tem, né? As seitas, elas fazem isso com as pessoas, elas isolam as pessoas de quem elas amam ou de quem elas amavam há um tempo antes delas entrarem nessa barca, né?
E a voltar é um problema, gente. É complicado. Esse processo de isolamento é que vai fazer a coisa chegar a um ponto que você não reconhece mais aquela pessoa que já foi seu irmão, que já foi seu tio, que já foi seu primo, que já foi seu sobrinho. Você não reconhece mais essa pessoa, né? Chega um momento que você, gente, o que que essa pessoa se transformou, né? Porque a gente é uma mistura daquilo que a gente adquire via família, via sociedade, via amigos, né? Os amigos nos formam, né, de uma certa maneira, e isso faz com que a gente tenha essa estrutura, né, intelectual, social, se a gente vai ser uma pessoa cooperativa, se a gente vai ser uma pessoa simpática, né, assim, e a partir do momento que aquela pessoa entra numa seita dessas, ou numa ideologia maluca dessas, uma ideologia bizarra, eu acho que o capitalismo é bizarro. Quando a gente começa a pensar, é um negócio muito bizarro. Fascismo, né? Aí o que que acontece? A gente começa a perceber. Aí, quando a gente vê aquela pessoa que você amava, que entrou por esse caminho, e você não reconhece mais, a pessoa para de se vestir do jeito que ela se vestia, ela começa a, por exemplo, ai meu Deus, tem criança falando ali fora. Enfim, aí o que que acontece? Ah, então, às vezes você vê aquela pessoa assim que antigamente era uma pessoa exuberante, simpática, atraente, e tal, daí de repente ela começa a ficar abaixo, ela começa a se manifestar de uma forma agressiva para todo mundo, né, e tal. Então é muito complicado, muito, 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 muito complicado. E chega um momento que a própria família não aguenta mais essa pessoa, nem, sabe? Também, tipo, ela quer se ferrar lá daquele lado, pelo menos deixa a gente aqui, vai seguir tua vida, né? E muitas dessas seitas, às vezes, acabam criando situações onde elas criam cidades com toda uma infraestrutura para essas pessoas morarem, né? Então já afasta mais ainda do convívio familiar, né? Convívio familiar biológico. E a partir daquele momento, a família dela passa a ser aquelas pessoas que estão na seita. Você vê, por exemplo, esses movimentos fascistas que estão acontecendo no país inteiro, né? Tá um inferno essa situação. Você vê gente deixando de ver parentes, você vê gente deixando de estar com filho, com esposa, com pai, com mãe, ou seja, e ao mesmo tempo as pessoas que querem estar
são impedidas de estar porque, enfim, no canal Meteoro mostraram uma senhora lá que ficou sabendo que a mãe estava internada, ela queria fazer uma visita para a mãe em uma outra cidade, o bloqueio atrapalhou e a mãe dela acabou falecendo e ela no meio da estrada. Isso não é separar famílias? Me disse, isso não é separar famílias, né? Então a gente precisa ter essa questão, porque isso é um processo completamente alienante, porque você é alienado do conhecimento que a humanidade produziu como ciência, como questão intelectual, conhecimento humano, pensamentos, como também você é alienado da própria família. O termo alienação parental se refere a isso, porque você é afastado do pai ou da mãe, né? Você, assim como alienação daquilo que você produz no trabalho, né? Então, isso você vai vendo que o capitalismo faz de uma forma que é complicado, né? E talvez seja o mecanismo mais eficiente de alienar uma pessoa de tudo, do que ela produz, do conhecimento e da própria família, tá? Então, esses são os dois elementos que a gente precisa conhecer a respeito da seita, que é esse controle do que a pessoa pode conhecer de outros textos, de outras fontes, de outros mecanismos de obtenção do conhecimento, quanto o controle das relações pessoais. Ou seja, se você tem um tiozinho que tem uma fotinho, que seja do Lula, em algum canto da casa, já não pode, né? Você vê que o pessoal desanima, ou seja, o pessoal fala de comunismo como se fosse a coisa mais. Então a gente precisa tomar cuidado, porque as seitas, o fascismo, relações tóxicas, porque você vê que, por exemplo, quando você tenta associar esse processo no relacionamento de casais, o abusador, ele dá um jeito de afastar a vítima dos seus familiares, de programas de TV que ela gosta. Tem pessoas que depois que se relacionam com uma certa pessoa, elas se transformam de tal forma que você não reconhece mais. E esse caminho de volta é muito difícil, muito difícil. Ah, por isso que também sair da seita é muito complicado.
Porque quando você sai da seita, depois que você já perdeu todas essas referências externas, que você foi submetida a essa privação, você fica com aquela sensação de eu vou voltar para onde? Para onde é que eu volto? Cadê minha família? Percebe? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que gostem. Esse, vídeo ficou um pouquinho mais pesado, mas é porque é muito sério mesmo essa parte da alienação que essas seitas produzem, tanto intelectual quanto social, tá? E saudações anarquistas para todos.